Oi pessoal, meu nome é Ronaldo Pettinati, eu coleciono HQs e faço negociações também de HQs. Eu também sou TP Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí duas personalidades fantásticas, empreendedoras, trabalharam já em mundo corporativo, mas se reuniram para fazer uma coisa espetacular. André Felício, gratidão. Tá? Obrigada, e também a Bianca Trombelli, muito obrigado pela presença de vocês. Tá? É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Por favor, pode começar com a Andréia. Como é que surgiu de vocês a ideia de sentar e falar assim, vamos pegar a nossa veia empreendedora, montar uma editora fantástica e ajudar as pessoas a produzir seus livros, a divulgar o seu conhecimento, melhorar a autoestima e fazer resultados fantásticos. Então, por favor. Então é uma história muito interessante, na verdade, Kendi, porque eu ia fazer uma palestra num evento para mães. E eu comecei a escrever um jogo de cartas chamado Saberes Sistêmicos para Mães, para ajudar as mães a se reconectarem com os filhos, a mudarem o olhar para o próprio sistema familiar, para os pais, para a ancestralidade. E aí, Bianca era minha amiga de longa data, acho que a gente é amiga há quase 20 anos. Na época eram 15. Na época eram 15. E liguei para a Bianca e falei, Bianca, você tem um jogo de cartas que se chama Sabedoria das Mandalas. Como é que você desenvolveu esse projeto? Eu tenho um projeto para desenvolver, só que é um projeto que traz a visão sistêmica para o mundo. E ela fala, mentira, eu também tenho um projeto desses. Bacana. Eles não são psicólogos, não? Não. Então, nós somos terapeutas na linha da visão sistêmica, abordagem sistêmica, familiar, transformação familiar. Bacana. E aí a Bianca tinha essas cartas aqui, Saberes Sistêmicos para uma Vida Mais Leve, que conta, depois ela conta um pouquinho da história dela. E aí a gente falou, meu Deus, o que a gente faz agora? Será que a gente junta o meu jogo de cartas com o seu? Ou será que a gente tem que ter dois jogos de cartas? E aí, como somos consteladoras, resolvemos perguntar para o universo. E o universo, né, a gente pôs uma pessoa para representar os nossos clientes. E os clientes falavam, são vários. Olhei para a cara dela e falei, meu Deus, como assim são vários? E a gente não entendeu muito na época, mas a gente resolveu lançar o Vida Leve e o Mães de forma separada. E hoje, né, quer continuar a história, Billy? Sim. Então o Mães é esse é o Vida Leve. Bert Hellinger está orgulhoso de vocês, viu? Espero que sim. Sem dúvida. E, bom, e aí a gente, então quando a Andréa fala do universo, né, nós fizemos uma constelação de negócios. E nessa constelação, mais voltada ao empresarial, ao empreendedorismo, é que saiu, então, essa oportunidade. Os clientes queriam mais produtos. Então, a gente falou, bom, são dois, então. Nesse momento, a gente inicia, então, o desenvolvimento. Então, como a André tinha um evento muito próximo, a gente primeiro lançou o dela do Mães. E aí, na sequência, alguns meses depois, lançamos o Vida Leve. E isso foi se construindo, então só para a gente também explicar o que é esse produto, né? São cartas sistêmicas e essas cartas, elas têm um título, um conceito e uma aplicabilidade prática no dia a dia. Então, às vezes as pessoas não têm o hábito ou não têm tempo de ler um livro, eles podem aprender através disso. Tira uma mensagem, se conecta, pede uma mensagem para que gostaria de algum aprofundamento sobre algum tema, alguma orientação, tira essa mensagem e aí tem a aplicabilidade prática para ser feito no dia a dia. Então é uma forma de aprender também, de absorver na prática, na vida, esse conhecimento sistêmico. E aí nós temos vários temas hoje disponíveis para isso. E a pessoa pode tirar qualquer uma todos os dias? Pode tirar uma por dia, se quiser, para aprender. Pode tirar num momento, às vezes, que... Sabe quando a gente está num momento de dificuldade, precisa ampliar a consciência e fala, gente, o que eu não estou enxergando aqui, precisa ser visto. Talvez eu não esteja vendo todo. Então, a gente tem vários temas disponíveis, onde quem vai usar esse produto pode
retirar uma mensagem e praticar. E os terapeutas têm usado, tanto nos trabalhos individuais quanto em grupo também. Sim. Então nós temos os saberes sistêmicos para mães, na vida amorosa, esse é para mães. Temos na vida amorosa, que você falou, né? Vou mostrar aqui. Na vida amorosa, para uma vida mais leve, que é esse, essa é da minha autoria, que eu comentei, a minha jornada que eu percorri do sobreviver para o viver. Eu achei que eu vivia, mas eu fui descobrir que vida era muito mais do que aquilo que eu fazia. Muitas reflexões, né? Muitos. Temos a justiça, que é também para advogados. Temos o para prosperidade também, e na espiritualidade. Então esses são os temas que nós temos. E interessante que são todos temas não só assim, relevantes do ponto de vista didático, que pode melhorar, mas ele tem aí uma sabedoria imensa, isso que é bonito. E também um olhar diferente de cada autor, né? Porque somos diferentes autores, né? Então a Bianca, como ela comentou, escreveu Saberes para uma Vida Mais Leve. Eu escrevi para mães, porque a minha jornada, né, de reconexão comigo mesma foi através da maternidade. Depois que eu fui mãe, eu deixei o mundo corporativo para empreender, né? Sim. Aí temos a doutora Vanessa Alfiero, que é uma juíza que atua na vara da família, então ela traz os casos, aqui nesse nome caiu, ela traz os casos aqui nos saberes sistêmicos na justiça, como ter um olhar ampliado em casos de alienação parental, enfim, esses casos que a gente vê na justiça, na vara de família. E o Alex Possato e a Lu Cerqueira escreveram saberes sistêmicos na vida amorosa. Eles são um casal de terapeutas. No canal Sim para o Amor. No canal Sim para o Amor. Eles são um exemplo da aplicação. Aliás, todos somos exemplos daquilo que estamos retratando, né? E esse é o nosso mais novo filhote. Fala aí, Bi. Esse é o Saberes Sistêmicos na Espiritualidade, da Simone Arrojo, que trabalha como é que a gente faz para a gente estar mais conectado, para quem está mais nessa linha, né, gosta da espiritualidade, como é que a gente fica mais conectado com a espiritualidade no nosso dia a dia. Qualquer que seja a crença, que vale a pena. Isso aí. O que vale é o que... então é legal porque a gente tem vários que temas. Nos move, né? É o que nos move. E cada tema vem de aprendizados. Esse mesmo do Décio Oliveira para prosperidade, ele tem mais de 10 negócios no Brasil e no mundo. E ele trabalhou, e aqui ele retrata também os ensinamentos que ele foi adquirindo ao longo da jornada dele para obter a prosperidade, porque ele não nasceu assim. Eu acho interessante assim, cada volume desse é quase que fosse uma Bíblia. Você pode usar ele 10 anos seguidos, cada dia olhando uma coisa, porque o ser humano aprende na repetição. E a cada vez que a gente vai passando o tempo, o nosso olhar muda. Sim, então, sim. Nós somos outras pessoas. Então, vale a pena estar sempre lendo, né? Observando, refletindo, porque vai ter uma nova lição. E praticando. Na prática, porque Sim. é isso, né? E às vezes em algum momento a gente tem um insight, num outro momento vem uma mensagem que fala, nossa, aprofundei um pouco mais agora, que é justamente isso que você está colocando, Kendi, exatamente isso. Não, isso é perfeito. Pessoal, aí você vê a parte aí da justiça, principalmente, porque muitas vezes tem até advogado que ele vai dentro da lei, não sei o quê, mas ele fica em sérias dúvidas a respeito. Sim. Então é importante que tenha esse lado também, né? Para que ele amplie a consciência daquele caso que está sendo visto. Obviamente, ele vai usar todos os recursos da justiça para aplicabilidade para o trabalho dele, mas ele amplia. Então, às vezes tem um ponto cego ali que ele não enxerga, ali te traz um conceito e referências muito boas aí da doutora Vanessa também. E a física quântica, ela é perfeita. Ela realmente consegue abraçar tudo, né? Não deixa deletar nada e mostra a verdade. Isso que é bonito. E o bonito também do olhar sistêmico é que tudo é incluído como né? Então Sim. a gente não tem não existe o ou, existe o e. Então todas as formas de pensamento, todas as abordagens, todas as crenças religiosas, seja lá o que for, tudo é bem-vindo, tudo tem o direito de pertencer e é acolhido por esse amor, esse material. Sim, exatamente. A gente acredita no amor através da base sistêmica. Exatamente.
Não, isso é maravilhoso mesmo, viu? E vocês têm ainda planos para novos projetos também, né? Temos. Temos. Inclusive, recentemente nós lançamos a possibilidade de expandir esse trabalho da editora para as pessoas que queiram participar desse propósito conosco, de levar esse conhecimento para os lares das pessoas ou para os consultórios de terapeutas e psicólogos, que é a loja. As pessoas podem ter uma loja na editora Saberes Sistêmicos e todas as vendas que forem realizadas nessa loja, essa pessoa é comissionada. Ok, perfeito. Então, isso é legal, porque a gente também dá oportunidade de negócio para as pessoas que se identificam com esse mesmo propósito, com os produtos. E a pessoa pode ter um link, não tem investimento na loja, pode ter um link e vender. E para aqueles que têm espaços terapêuticos, nós temos também a opção de revenda. Então as pessoas podem comprar e vender e revender seus espaços terapêuticos. A gente tem uma capilaridade no Brasil inteiro e também em Portugal da venda desses produtos. Perfeito. E olha, isso daí para os terapeutas em geral também dá uma mão na roda. É aquilo que vai dar um amparo, uma ferramenta de trabalho espetacular. Né? Espetacular mesmo. E apoia os consteladores, não são os consteladores, né? Na verdade, não, os psicólogos. Terapeutas integrativos. Todos. Isso. Tem muito resultado com as cartas. Muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, né? E os contatos de vocês para a gente também escrever aqui, tá? Uma mensagem. Vamos tirar uma mensagem das cartas? Nossa, não tem melhor, né? Então vamos lá. A gente aproveita e já volta. E aí a gente aproveita e mostra como faz. Então a gente sintoniza aqui, coloca todas as cartas viradas para o mesmo lado, né? Pede uma mensagem que seja útil aí para vocês que estão aí desse lado. Para todos nós que estamos aqui juntos. E aí saiu uma carta que fala que a necessidade do todo prevalece sobre a necessidade pessoal. A visão sistêmica traz esse olhar mais ampliado para a gente entender que a gente está a serviço de algo maior, né? E quando a gente busca fazer o bem para que seja para o meu bem, mas também para o bem de todos, as coisas dão mais certo, né? E a gente está vivendo muitos momentos onde a gente, principalmente agora, né, com toda essa tragédia ali no Rio Grande do Sul, para a gente ampliar o olhar para o todo, para o coletivo, somos todos um, né? No final das contas a gente ouve muito isso, né? E aqui a gente fala bastante também nessa mensagem, estou falando da mensagem porque a gente já conhece o tema, né? Mas a gente poderia ler para vocês só para contextualizar. Quando a gente olha, sempre a necessidade do todo prevalece. Então, mesmo que a minha necessidade individual seja se ela não faz parte de uma necessidade do coletivo, ela não é a prioridade dentro daquilo que precisa acontecer. Então, vale a pena essa reflexão, né? Eu até vou ler aqui o exercício, né? Vamos ler o exercício, ótimo. Identifique alguma situação em sua vida na qual uma pessoa é beneficiada e outra não, estando ambas na mesma situação. Observe a natureza e perceberá que atua exatamente assim. Uns animais morrem para a sobrevivência de outro. O mar, para se acomodar diante de uma movimentação tectônica, avança e invade praias, soterra cidades. Nada é feito de forma pessoal, é um movimento natural. Observe mediante uma perspectiva do todo, se encontra um lugar no seu coração para acolher tudo que é, assim como é. Desta forma, ao invés de lutar, você terá a oportunidade de lidar melhor consigo mesmo nas situações da vida. Perfeito. Então, essa é uma aplicabilidade, a gente olhar tudo como é, a gente pode fazer a nossa parte sempre. Porém, a gente pode olhar para aquilo e falar, bom, já que aconteceu isso, foi isso que ocorreu, como eu lido com a situação? Exatamente. Ao invés de resistir e entrar num movimento de, eu vou mudar aquela situação que não está sob o meu controle. Né? Então, esse é o convite que é feito aí através desta mensagem. Muito legal. Me lembrou de um filme, Jornada das Estrelas 2, A Ilha de Khan, em que o Spock vulcano, ele se sacrifica para que o pessoal sobreviva. E quando o Capitão Kirk chega para ele, ele fala assim, por que ele fez aquilo? Ele fala assim, porque as necessidades de muitos superam as necessidades de poucos ou de um.
E é justamente isso. Sobre Nossa, muito sábio, exatamente. É exatamente essa a mensagem, né? E aí a gente pode atuar, né, para os indivíduos, para as pessoas em si, mas entendendo que existe algo sempre maior operando nas nossas vidas. E aí, por exemplo, eu imagino uma orquestra, eu vou afinar aqui o meu instrumento, não para me destacar, mas para que toda a sinfonia soe bem. É verdade. E assim, só para dar um entendimento, aquela vez que aconteceu lá, os eventos em Mariana, aquela vez, Sim. né, que acabaram morrendo muita gente, Sim. depois eu acabei dando uma palestra a respeito e falei assim, olha, aquilo foi feito de um jeito assim, todo mundo achou assim, aquela represa no Brumadinho nunca ia estourar. Mas alguém tem que pensar assim, mas e se um dia estourar? Bom, se um dia estourar, assim, embaixo podia ter plantação, podia ter criação de gado, mas todo o pessoal, acampamentos, refeitório, tinha que estar no mesmo nível em cima, para que nada acontecesse. Então, essas lições são necessárias de reflexão para que aquilo não volte a ocorrer, não daquela forma. Ou a gente muda e aprende, né? Tem um aprendizado, ou o ciclo se repete. E a gente, como ser humano também, o que nós podemos fazer para ser pessoas melhores? O que nós podemos fazer para contribuir com aquilo que é do jeito que é e se apresenta hoje, né? Porque não é se tornar ausente, é o contrário, com essa presença vamos cuidar daquilo que está acontecendo hoje, mas vamos também cuidar para que isso não aconteça novamente no futuro com mais pessoas em outras regiões. O que é possível ser feito? Os contatos de vocês. Os contatos, é verdade. Então vocês podem encontrar a gente através do site www.saberessistemicos.com, no nosso Instagram @saberessistemicos, e lá vocês têm o nosso e-mail e as outras formas de entrar em contato conosco. Perfeito. Pessoal, nossos agradecimentos então a essas brilhantes profissionais, André Felício, obrigada, tá? E a Benta Tamberi, muito obrigado, voltem sempre, tá? Toda vez que acontecer algum evento novo aí, né? Quero que vocês venham aqui e todos os autores de vocês também estão convidados. Ótimo, vai ser uma alegria. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos então, essas brilhantes profissionais, escritoras, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.